Quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias em Lucas, capítulo 2. Evangelho de Lucas, capítulo 2, os versos de 11 e 16. Evangelho de Lucas, capítulo 2, os versos 11 e 16. Verso 11 diz assim: É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Vejam agora o verso 16. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. Um dos poetas alemães mais conhecidos foi Goethe. Ele tem uma obra em que ele fala do doutor Fausto. O doutor Fausto e o demônio Mefistófeles se encontraram num domingo de Páscoa. E Fausto fez um pacto com o demônio. Fausto fez um pacto com Mefistófeles, que lhe ofereceu, por conhecimento, servidão, por vida eterna, sujeição, e por amor, rendição. E Fausto aceitou a oferta do demônio. Isso teve um alto preço. Porque, de fato, servir ao demônio sempre tem um preço muitíssimo alto. E a obra descreve Mefistófeles arrasando com a vida do médico Fausto, que, aliás, não era apenas médico, era um homem muito letrado. E um músico francês chamado Berlioz compôs uma ópera, utilizando a obra literária de Goethe acerca do Fausto. E numa versão dessa ópera, o diretor, lá na cidade de Lyon, na cidade da França, fez algo muito interessante. Imagine que há um grande auditório ali, as pessoas ali estavam num grande auditório, e a ópera descreve ali o demônio arrasando a vida de Fausto. Isto é descrito ali através dos cantos, das canções, das partes da ópera. E ao final, já é assim, anoitecendo na cidade, há uma tela lá na frente. E depois de destruir a vida do médico, ao cair da noite, o autor ali da ópera vai mostrando Mefistófeles saindo da sala de ópera, descendo pelas escadarias, e ele era um homem vestido com um terno, tinha uma maleta 007 e tinha um chapéu. E ele vai saindo ali daquela sala de ópera e ele vai entrando pelas ruas da cidade. Vai andando pelas ruas da cidade.
pelas sombras, pelos becos escuros, por aquelas cidades, por aquelas ruas que os habitantes daquela cidade conheciam muito bem. Aqueles lugares que os habitantes ali de Lyon conheciam muito bem. E ele está então mostrando o maligno pelas ruas de Lyon, com o seu chapéu e a sua maleta 007, provavelmente para fazer alguma outra obra de destruição. É como se ele dissesse: o demônio anda pelas ruas, pelos lugares onde andamos. O dia em que Satanás compareceu diante de Deus, lá no livro de Jó, o Senhor, o Criador, ele perguntou: de onde vens? E ele disse: venho de rodear a terra e de passear por ela. O apóstolo João diz que o mundo jaz no maligno, em trevas, em escravidão, em servidão, em engano. E aí nós estamos aqui numa série que chamei de O Escândalo do Messias, porque imagine que os judeus aguardavam um rei vindo da semente, da descendência de Davi, e os judeus estavam debaixo do império, do jugo do Império Romano. E os judeus esperavam um rei. E aí vem esse rei para visitar coisas fracas, para visitar seres humanos fracos, pecadores, indignos. Naturalmente, isso escandalizou muitas expectativas. E aí nós estamos aqui diante do texto, depois daquele grande recenseamento. Jesus Cristo nasce lá em Belém, como nós vimos na palavra passada. E aí o texto vai dizer que havia, naquela mesma região, pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. Naquela sociedade, pastores eram homens muito simples, pessoas comuns. E eles estavam ali, provavelmente, na primavera boreal, na primavera do hemisfério norte, cuidando das ovelhas. É noite. E um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e eles ficaram tomados de grande temor. Eu também ficaria? Imagino que você também. O anjo, porém, lhe disse a frase que os anjos repetem, como nós vimos na palavra anterior: não temais. Eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. Tem uma boa notícia para o povo todo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é o Messias, que é o Cristo. A palavra Cristo é a palavra grega para Messias, ungido, que é o Messias, o Senhor. Isto vos servirá de sinal.
Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura? E subitamente apareceu com um anjo uma multidão dos exércitos celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. A primeira parte desse verso não é exatamente assim muito, não nos choca muito, porque Deus é glorioso nas alturas, isto é um fato narrado em toda a palavra de Deus, mas a segunda parte é muito impressionante. Paz na terra entre os homens a quem Deus quer bem. Mas como assim? Homens, pecadores, homens que habitam no meio das trevas, homens agarrados aos seus pecados, homens impenitentes, duros, homens que abrem guerra contra Deus, que estão em inimizade contra Deus, homens que recusam a palavra de Deus, homens com os seus, seres humanos com os seus corações duros, seres humanos que são insolentes, seres humanos que voltam as costas para o Senhor. Como assim? Deus diz: e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. A dizer que Deus quer bem os homens. Isso parece alguma coisa banal, tão repetida por nós, mas não é. Como assim? E aí ausentaram-se os pastores, os anjos foram para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. E foram apressadamente e acharam a Maria e José e a criança deitada na manjedoura. Aqui já tenho dito, o primeiro olhar dos pastores foi para cima, foi para algo glorioso, foi para algo sublime, foi para algo brilhante, foi para o céu, foi para os anjos, foi para a voz celestial. Mas agora, o segundo olhar dos pastores é para baixo, é para uma criança pobre, deitada num coxo, envolta em faixas e não em roupas. É para baixo. E essa dupla realidade, essa tensão, uma parte dela escandaliza os homens. Os pastores foram, olharam para baixo e viram a criança deitada na manjedoura. E vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. E todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Paz na terra aos homens a quem Deus quer bem. Há algo errado com este mundo, muito errado. E não são os animais, não é a natureza, não são as estrelas, os meteoros, não são os buracos negros que estão aí no universo.
Há algo errado com esse mundo. E o problema o problema deste mundo é o ser humano. O ser humano pecador. Ou seja, o problema deste mundo somos nós. Que a gente torna imperfeito tudo quanto tocamos. Não há nada que nós construímos perfeitamente, inteiramente, íntegro. É o pecado dos homens. Esse é o grande problema deste mundo em que vivemos. Essa é a grande nota destoante, essa é a grande dissonância. São seres humanos. E agora se diz que quando Deus visita este mundo, enviando o seu Filho, nascido em Belém, do ventre de Maria, repousando, deitado em manjedoura, berço desconfortável. Deus dizendo aos homens que Ele quer bem aos homens, que é bondade dEle para com os homens, que é graça dEle para com os seres humanos. E Ele vem e visita este mundo caído, este mundo fraco, este mundo em fragilidade, este mundo em pecado, este mundo em trevas. Na obra fantástica Fábrica de Chocolate, que teve 2 versões, e eu vou aqui já trazer um spoiler, se alguém não assistiu, vou estragar um pouco. O dono da fábrica de chocolate vai passar o Natal na modesta casa de família. Uma casa pobre. Isso é extraordinário. Mas não é nada perto do que Deus fez. Há muito tempo atrás, diz que governou na Pérsia um rei sábio e um rei bom. E ele amava o seu povo. Ele amava o seu povo. E ele queria saber como o povo vivia, como as pessoas ali no seu reino viviam. Ele queria saber sobre as suas dificuldades. E disse a história dos persas que, frequentemente, ele se vestia com roupas de um trabalhador ou de um mendigo, e ele ia às casas dos pobres. E ninguém que ele visitou descobriu que ele era o seu governante. Certa vez, ele visitou um homem muito pobre, que vivia em um porão. E ele comeu a comida precaríssima que o pobre homem comia. Ele falou alegres palavras, gentis palavras para aquele homem. E então ele se foi. Posteriormente, ele visitou o pobre homem novamente. E ele revelou a sua identidade, dizendo: eu sou o rei, eu sou o seu rei. E o rei pensou que o homem certamente pediria algum presente, algum favor. Mas o homem pobre não fez. Em vez disso, ele disse: você deixou o seu palácio e a sua glória
para me visitar neste lugar escuro e triste. Você comeu a comida que eu comi. Você trouxe alegria ao meu coração. Para outros, você deu os seus ricos presentes. Mas para mim, você deu-se a si mesmo. O Rei da Glória, o Senhor Jesus Cristo, ele deu-se a si mesmo por nós. Ele deu a si mesmo por nós, visitando-nos em nossa fraqueza, em nossa miséria. A Bíblia chama isso de o dom inefável de Deus, ou o dom indescritível de Deus. E ainda mais, a linguagem do Novo Testamento é que o Senhor Jesus desceu ao inferno por nós. Ele experimentou as condenações, o peso do inferno por nós. Na cruz, todo o fardo do inferno em nosso favor. Todas as agruras, todas as dores, todos os tormentos, toda a eternidade da condenação, todos os efeitos da nossa rebeldia, ele desceu ao inferno por nós. Certa ocasião, eu assisti um desses filmes em que os homens viviam nos esgotos por causa de uma deficiência que havia sido lhes infligida, e eles viviam nos esgotos. E alguém foi lá, aqueles túneis subterrâneos dos esgotos, onde esses seres humanos viviam. Eu sei que a comparação não é exatamente muito bonita, mas quando se diz que o Filho de Deus veio a este mundo, é mais ou menos isto, gente. É isto. Paz na terra aos homens, quem Ele quer bem. Que é isso? Deus bom é este. Que Deus generoso é este. Que Deus maravilhoso é este. E ainda estamos aqui no século 21. E essa mesma palavra continua sendo repetida, e repetida, e repetida. O que isso diz para nós? Que nós devemos buscar uma celebração da mensagem cristã do Advento nestes tempos de crescente secularismo. Recebi, claro, muitos cartões de Natal, imagino que vocês também, mensagens natalinas. Alguns diziam boas festas. Ok. E esse tempo de festas mesmo? Mas graças a Deus alguns diziam Feliz Natal. Porque lembraram-se de que a nossa festa é porque Cristo veio. Li no nosso Twitter algumas mensagens hoje na parte da manhã
E quantas pessoas já manifestam claramente o seu ódio a Cristo, o seu ódio à mensagem de Cristo na cultura. Já não querem mais Cristo. Já não querem na cultura nada que lhes fale de Cristo. Nada que lhes lembre essas ênfases cristãs na família reunida, nas orações, nos cultos, nos agradecimentos. É esta gente hostil, cada vez mais secularizada, que Deus continua dizendo: paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Cristo, com toda a sua mensagem desconcertante de salvação, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E como é que você lida com uma mensagem de Natal como esta, se você não reconhece que você é pecador? Porque Salvador, você dizer é meu Salvador, você precisa dizer eu sou pecador. Como é que você lida com uma mensagem como esta? Ele é Senhor, e você vai dizer, Ele é Senhor acima de tudo sobre a minha vida, mais do que fulano, mais do que meu pai, minha mãe, meu marido, os governantes, Ele é o meu Senhor. Você não concorda que isso é absolutamente desconcertante? Ou seja, em torno de uma festa, de uma época, cuja essência é um evento da vida cristã e no centro da história cristã. É claro, os homens não querem mais isto. Eles querem as festas. Eles querem as comidas. Eles querem o amigo oculto. As luzes até. Alguns até suportam isso. Mas essa mensagem de que nasceu o Salvador, que é o Rei e Senhor. Isso não é para todo mundo, não é? E é isso que nós precisamos nos lembrar, gente. É este ponto que nós precisamos resgatar. E celebrarmos com corações agradecidos pelo dom de Deus enviado a nós, com gratidão. Lembrarmos com gratidão, com ação de graças. Deus enviou o seu Filho neste mundo, em trevas, em que o maligno anda pelas ruas e esquinas, digamos assim. Esse mundo que jaz no maligno. A mensagem do Natal é que Deus vai ao encontro dos fracos e dos vulneráveis. E esta é precisamente a mensagem que muitas vezes deixamos passar. Deus não vem àquela parte de nós que se vangloria pela vida, confiante em nossa autossuficiência. Deus vem ao encontro dos lugares quebrados e fragmentados da nossa vida. Deus vem até nós naqueles raros momentos em que somos capazes de transcender nosso próprio egoísmo por tempo suficiente para realmente nos importarmos com outro ser humano.
Esse é o mundo em que os seres humanos manifestam dia a dia o seu coração caído. A câmara de gás foi um dispositivo para matar seres humanos. A câmara de gás foi um dispositivo pensado por seres humanos para matar seres humanos, que consistia em uma câmara fechada, na qual um veneno ou gás asfixiante era introduzido. E durante o Holocausto foram projetadas câmaras de gás de grande escala, como parte de seu programa genocídio. Um lugar que teve câmara de gás foi o campo de concentração de Dachau, ao norte de Munique, na Alemanha. No auge, o campo de Dachau chegou a ter mais de 188 mil presos. 188 mil presos. E os nazistas documentaram a morte de quase 32 mil pessoas, isso os nazistas, nas câmaras de gás em Dachau. Embora, claro, muitos digam que o número de fatalidades pode ter sido bem maior do que a contagem oficial dos nazistas. Hoje, Dachau é um museu. Lá naquele campo de concentração. E lá no museu há uma fotografia grande, uma fotografia comovente. Há uma mãe com sua filhinha na fila da câmara de gás. E a criança que caminha na frente da mãe, ela não sabe para onde está indo. E a mãe que caminha atrás, ela sabe. Mas ela não tem como impedir aquela tragédia. E ali, em seu desamparo, naquela fila macabra, ela realiza o único ato de amor que lhe resta. Ela coloca as mãos sobre os olhos da criança, para que a sua filha, pelo menos, não veja o horror que está por vir. E quando as pessoas entram naquele museu, elas não passam rapidamente por aquela foto. Elas param. Elas quase sentem a dor. E no fundo, é como se todos estivessem dizendo: ó Deus, não deixe que isso seja tudo o que existe. Ó Deus, não deixe que isto seja tudo o que existe.
a este coração humano, gente, vil, duro, rebelde, iníquo, em trevas, confuso, perplexo, que ele diz: paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Com o advento do seu Filho a este mundo, Deus visita o fracasso, Deus visita a fraqueza, Deus visita a desesperança, Deus visita o desamparo dos seres humanos, Deus visita as suas trevas, Deus visita as suas enfermidades mais graves, Deus visita a sua iniquidade, Deus visita a malignidade do seu pecado. E através da morte de Cristo, lá na cruz, Deus está nos dizendo que há esperança para os seres humanos condenados que habitam este mundo perdido em trevas. Foi assim, como disse o pastor Valdir no sermão passado, na conclusão do canto Benedictus, em que Zacarias fecha com essas palavras maravilhosas: para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados, graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Quando você entende isso, você entendeu o significado do advento de Cristo. Você pode dizer: isto sim é o Natal de Cristo. E eu tenho muitos e muitos motivos para estar feliz e grato a Deus por isso. Este Deus maravilhoso, que amou os seres humanos, perdidos assim, trágicos como nós. Que Ele nos abençoe. Vamos orar? Senhor, dá-nos clareza, dá-nos uma compreensão mínima que seja deste dom tão extraordinário que foi o Senhor enviar o teu Filho a este mundo, nascido em manjedoura, morto em cruz, vindo a este mundo em trevas, sol nascente, que veio das alturas alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Muito agradecidos nós somos pelo nascimento de Jesus. Amém.